Olá, seja bem-vindo a esse teaser do curso de Pilates completo. Eu sou Camilo Júnior e vou ministrar esse curso para você. São apenas 30 minutos, uma ótima aula. O que é o Pilates? O método Pilates consiste em exercícios físicos cuja característica principal é o trabalho resistido e alongamento dinâmico, realizado em conjunto com a respiração e respeitando todos os outros princípios. Controle, a precisão, a centralização, a fluidez de movimento, a concentração e a respiração. Vocês vão perceber lá na frente que a concentração, a centralização e a respiração são os três principais de todos. E depois controle, precisão e fluidez, o nosso aluno ganha no dia a dia. Mas aqueles outros três princípios é necessário desde cedo. Lembrando, mais uma vez, tá? É um alongamento dinâmico. Então a gente vai até o final do movimento e retorna para a posição inicial. Tá? Mas o trabalho resistido, que pode ser através das molas, pode ser através de algum acessório e os próprios equipamentos de Pilates. Qualquer pessoa pode estar praticando Pilates, porém existe alguns grupos ao qual nós temos que adaptar os exercícios. Vai ter grupos que não pode realizar, um exemplo, alguma cardiopatia, ao qual o médico suspende o aluno a realização de alguma atividade física, mas caso ele não tenha nenhuma restrição, qualquer pessoa pode praticar o Pilates. Aliás, é até recomendado. Quais são os benefícios do Pilates? Bom, os principais benefícios estão aí na tela para você. Correção postural, aumento do equilíbrio e coordenação motora, alívio e prevenção de dores musculares, aumento da força e resistência muscular, controle muscular, prevenção de lesões. Acho que esse é o principal de todos, principalmente quando a gente fala em relação aos atletas, que é a prevenção de lesão e esse controle neuromuscular que ele vai ter. Melhora da capacidade respiratória, flexibilidade, alongamento, tonificação muscular. Aqui entra principalmente quando as pessoas perguntam se o Pilates ele emagrece. Eu digo às pessoas que o Pilates não vai emagrecer, porém você vai perder medidas corporais. Por que isso? Normalmente o nosso corpo ele é flácido e quando a gente começa a executar os movimentos do Pilates, a nossa musculatura ela acaba se tonificando e aumenta a definição. Com isso, a hora que você vai realizar a perimetria da sua musculatura, automaticamente você perdeu medidas. Melhora do condicionamento físico e mental, integração do corpo e mente, harmonização dos movimentos diários, controle, aumento da consciência corporal, alívio do estresse, autoestima, isso pela liberação de alguns hormônios como endorfina, serotonina, dentre outros. Agora nós vamos iniciar nossa próxima aula falando sobre os princípios do método Pilates. Bom, o método Pilates ele é compreendido por 5 princípios que devem estar presentes em cada movimento. Porém, quais são os 3 principais? Como eu já mencionei na outra aula, a concentração, a respiração e o centro de força, que nós chamamos de powerhouse, também muito conhecido como músculos do core. Tá? Já a precisão, controle e a fluidez dos movimentos, nós vamos conquistá-lo no dia a dia com os nossos alunos, tá ok? Concentração. A atenção é voltada para cada parte do corpo, para que o movimento seja desenvolvido com a maior eficiência possível. Tá? A concentração ela propicia uma melhor comunicação entre mente e corpo. Tá? Alguns estudos demonstram que as pessoas que estão concentradas na sua atividade ela tem uma melhora do controle motor e consciência corporal apurada, porque isso aumenta a exatidão e a velocidade das conduções nervosas. Tá? Além disso, como o próprio Joseph já mencionava em 1945, a falta da concentração ela limita o aluno na utilização dos princípios. Lembrando que nós temos 5 princípios a serem seguidos. Então, a concentração ela acaba sendo um dos principais de todos, porque além do próprio movimento em si, nós ainda temos 4 princípios a serem seguidos. E quando você não consegue se concentrar nos exercícios de forma correta, a chance de acarretar lesão é maior e ainda tem uma diminuição do controle da mente sobre o seu corpo. Vejamos nesse vídeo o que a falta de concentração pode acarretar ao nosso aluno. Veja que o rapaz está dirigindo um carro. Tem uma mulher bonita na rua, ele acaba olhando para ela, né?
se desconcentrando de dirigir e aí ele acaba aqui promovendo um acidente. Dentro do Pilates não é diferente. Se você não estiver concentrado nos exercícios, a chance de você ter uma lesão, principalmente por movimentos mais avançados, intermediários e avançados, é maior, tá? É grande. Então é importante que nós estejamos sempre concentrados na atividade física em si e nos outros princípios do Pilates, tá ok? Bom, o segundo princípio e a alma do Pilates é a centralização, ou powerhouse, né? Casa de força, ou até mesmo a musculatura do core. O Joseph ele denominou como powerhouse, tá? Ou centro de força, sendo o ponto focal para o controle corporal. E ela é uma caixa delimitada, né, de duas linhas horizontais, como eu vou mostrar no equilátero agora para vocês, ao qual toda a musculatura que está dentro desse equilátero equivale à centralização, sendo que nós temos dois músculos principais, que é o transverso abdominal e os multífidos. Porém, os outros músculos também fazem parte dessa centralização, tais quais como glúteo médio, glúteo mínimo, máximo, eretores da espinha, quadrado lombar, tá? Reto abdominal, os oblíquos interno e externo, os músculos coxígeo, perineais profundos. Então, todos eles fazem parte dessa centralização, sendo que, como eu já mencionei, temos dois principais, multífidos e o transverso abdominal, ok? Como a gente vai realizar, então, essa ativação do powerhouse, né? Muitos estúdios e escolas têm dificuldade de ensinar isso para o aluno e eles acabam até fazendo uma forma de palpação do transverso abdominal, tá? Para tentar auxiliar. Porém, não existe palpação de transverso abdominal. Algumas pessoas têm uma capacidade respiratória maior e aí você pode realizar, por exemplo, 2 movimentos numa expiração só, tá? Mas lembrando, deve ser realizado na expiração o movimento e não na inspiração. Por que o movimento deve ser realizado na expiração e não na inspiração? Agora vamos falar sobre o controle e precisão. O controle e a precisão ela é a resultante da concentração, centralização e da respiração, tá? Trabalhado de uma maneira integrada, que é a mente controlando o corpo, né? Lembra que eu mencionei lá atrás que os 3 principais seriam a concentração, centralização e respiração, e que o controle, precisão e a fluidez você vai adquirir no dia a dia, tá? O teu aluno vai adquirir no dia a dia. Então, ó, olha que está lá em negrito, tá? A prática estimula esse controle neuromuscular e esse equilíbrio. Posteriormente, poderá focar o corpo em mente para alcançar qualquer desafio que venha, tá? Então, é só durante a prática dos exercícios é que o meu aluno vai ter esse controle e precisão do movimento. Exercícios específicos para cada grupo, para cada pessoa, de forma individual, tá bom? Então vamos ao vídeo. Verifica esse rapaz do meio, tá? Ele não tem fluidez nenhuma do movimento, esse é um exercício super pesado no Pilates. Vê que ele não consegue parar no movimento, tá? O restante está em isometria e faz o exercício com bastante fluidez de movimento, tá? Principais patologias ortopédicas. Estudos epidemiológicos demonstram que cerca de 50 a 90% dos indivíduos apresentam lombalgia em algum momento de sua vida, e a ocorrência parece ser igual entre homens e mulheres. Por aqui a gente já vê a importância de nós sabermos trabalhar com patologias ortopédicas, principalmente com as lombalgias, tá? Seja ela uma lombalgia inespecífica ou por uma patologia já instalada. Veja que a porcentagem é muito grande das pessoas. Então, ele é um público-alvo para nós, professores de educação física e fisioterapeutas. Que nós temos o corpo vertebral, temos aqui a nossa hérnia, né, e essa compressão nervosa que está acontecendo aqui. O que é a hérnia de disco inicialmente, né? Nós temos então o núcleo pulposo, que está no meio, aqui do lado de fora é o ânulo fibroso, né? As nossas 2 vértebras, a superior e a inferior. E você percebe que essa herniação ela é posterior, tá? 90% das hérnias elas são posterolaterais,
Por que que ela é posterolateral? Temos a causa mecânica. E qual é a causa mecânica? São os movimentos do nosso dia a dia. Todo movimento que nós fazemos é em flexão, né? Então, o que que acontece? As duas extremidades aqui da minha vértebra, ela tende a aproximar-se, certo? Então, todo movimento que eu faço do corpo é em flexão. E dentro dessa classificação, nós temos a protrusão discal, a extrusão e o disco sequestrado. O extravasamento do núcleo pulposo é maior e tem pequenas partes desse núcleo pulposo que já se romperam. E aí a compressão nervosa é muito maior. Como é que a gente vai reabilitar uma hernia discal, né? Como na maioria das vezes o que vai aparecer para nós são aquelas degenerações ou a protrusão discal, que é o mais comum. Bom, nessa aula a gente vai falar sobre as disfunções de ombro, tá? A primeira delas é a instabilidade multidirecional, né? Mas o mais importante em relação à instabilidade multidirecional é saber definir o que é uma instabilidade e o que é uma frouxidão capsular, tá? Então, o primeiro conceito importante é a distinção entre a frouxidão e a instabilidade. Há uma grande variação na amplitude de translação da cabeça do úmero na cavidade glenoide. E também em diferentes sentidos, né? Que não provoca nenhuma sintomatologia ou apreensão, sendo então isso considerado uma frouxidão cápsulo-ligamentar. Tá? A instabilidade em si, ela é o aumento dessa translação que causa esses sintomas e esses sinais, porém, o teu paciente ele vai apresentar dor, apreensão, subluxação e até mesmo uma luxação. Portanto, é importante enfatizar que o aumento dessa translação sem a sintomatologia, né, que eu acabei de mencionar, dor, apreensão, subluxação, ela não é considerada uma instabilidade multidirecional, tá, ou uma instabilidade de ombro. Ela é considerada apenas uma frouxidão cápsulo-ligamentar da articulação glenomeral. Mas o que é importante para isso? A gente entender um pouco da anatomia e dos estabilizadores para saber ao certo como identificar isso. Nós temos o acrômio, o teto do acrômio, o húmero, a cavidade glenoide. Veja que cerca de apenas 30 a 40% da cabeça humeral ela está acoplada na cavidade glenoide. Então a gente tem uma articulação que tem graus variados de movimento, bastante ADM, porém a estabilidade dela é pequena. Para entender um pouquinho ainda, né, é importante que a gente saiba quais são os estabilizadores, né, estáticos e os dinâmicos. Tá? Um outro autor ainda enfatiza o papel do manguito rotador na estabilização da glenomeral, tá? Exercendo bastante função de força, de compressão da cabeça humeral na cavidade glenoide, né, nessa cavidade que é rasa. Né? E essa força ela parece ser especialmente importante durante a amplitude de movimento do ombro, quando as estruturas cápsulo-ligamentares elas estão frouxas. Né? E vale lembrar que nessa fase do movimento, em que a instabilidade multidirecional se manifesta clinicamente, é quando a gente encontra essas estruturas cápsulo-ligamentares frouxas, aí o papel do manguito rotador se torna ainda mais importante.
Espero que tenha gostado e faça um convite para a realização da formação completa em Pilates no formato online ou até mesmo presencial. Acesse nosso site www.pilatescompleto.com.br.